Durante o evento, serão realizados painéis e palestras referentes à formação das cidades, plano diretor e a função social da cidade. Ao final da conferência, serão eleitos os delegados municipais que representarão Frederico Westphalen na etapa estadual da conferência. Para esta edição da Conferência das Cidades, foi escolhido o tema Função Social da Cidade e da Propriedade, que expressa a importância do interesse coletivo, o lema Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas proclama o caráter igualitário, pois é fundamental a compreensão do conceito da função social da cidade e da propriedade, ainda pouco assimilado pela sociedade. A etapa nacional da 6ª Conferência da Cidade será realizada em Brasília no período de 5 a 9 de junho de 2017. E neste momento, para dar início à cerimônia de abertura, convidamos para compor a mesa o prefeito de Frederico Westphalen, Roberto Filho Júnior, representando os secretários municipais, o secretário da Coordenação e Planejamento, Diego Bertolucci da Rocha, e o presidente da Câmara de Vereadores, Lídio Signori. Para fazer uso da palavra, então, neste momento, convidamos o presidente da Câmara de Vereadores, Lídio Signori. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o senhor prefeito municipal, Roberto Filho Júnior, cumprimentando o senhor, cumprimentar todos os servidores públicos municipais, todas as pessoas da administração municipal. Cumprimentar o secretário Diego Bertolucci da Rocha. No ontem à noite nós tivemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, tratando sobre o estacionamento rotativo. Em seu nome é secretário Diego, cumprimentar todos os secretários aqui presentes, cumprimentar as demais pessoas que estão presentes nesse evento e dizer que o tema social dessa conferência, coletivo, eu li o protocolo dizendo, da Priscila, nós, os vereadores de Frederico Westphalen, é o que nós temos feito sobre o social de Frederico Westphalen, mas principalmente no coletivo. Todas as ações, senhor prefeito municipal, nós, os 5 partidos políticos e os 11 vereadores, temos trabalhado muito no coletivo, não só nesse ano de 2016, mas os outros presidentes também, sempre olhando em prol da nossa comunidade. Lá na Câmara de Vereadores, nós não queremos atender somente um partido político, e sim temos um comprometimento com todas as pessoas do nosso município. Temos que evoluir muito o prefeito municipal, entendemos que temos fazendo a nossa parte. A exemplo de ontem à noite, aonde nós tínhamos uma audiência pública e a acessibilidade não permitiu que a Ana, que está aqui presente, pudesse participar junto conosco. E eu tenho que fazer e colocar isso para a Ana, pedindo desculpa, prefeito, em público, por a Ana não poder assistir a nossa audiência pública na noite de ontem, onde nós tínhamos um número expressivo de pessoas. Então, na questão social, temos fazendo a nossa parte, prefeito, nós temos que evoluir ainda muito. Esse é o meu entendimento, é o entendimento de todos os vereadores. Eu quero dizer aqui que eu aqui o represento, todos os vereadores. Quero agradecer o convite que chegou a nós, o convite a todos os vereadores. Talvez vocês estranhem por não ter mais vereadores aqui presentes, mas eu o represento todos, porque os vereadores também têm os seus compromissos nesse momento. Mas essa conferência, em nome da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, o prefeito municipal e as pessoas aqui presentes, eu vejo que aqui chegou também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Nadir Busato. Nós queremos que vamos ter certamente o máximo de proveito no dia de hoje, aqui em nossa cidade,
e, acima de tudo, desejar um ótimo dia e um ótimo trabalho a todos nós, a todos os senhores. Obrigado. Neste momento, para o uso da palavra, o secretário municipal da Coordenação e Planejamento, Diego Bertoletti da Rocha. Bom dia a todos, bom dia prefeito, bom dia vereador Lídio, comunidade. Eu acho que nesse momento em que a gente faz a etapa municipal da Conferência das Cidades, é um momento em que a comunidade pode participar através de seus representantes e também, com as portas abertas, ouvir, conhecer um pouco mais desse trabalho que a gente desenvolve junto ao Conselho de Plano Diretor, e também cada entidade com as suas demandas quando chega ao poder público, nas suas mais variadas esferas. Essa conferência ela acontece em todos os municípios, e ela é, na verdade, uma base com propostas para os novos sistemas, as novas políticas públicas em toda essa referência das cidades. Quando a gente fala em cidade, é muito amplo mesmo, porque tudo o que a gente, vocês já ouviram no protocolo, na verdade, também, essa função social das cidades, a propriedade, o formato de uso, como as cidades crescem, os problemas que acontecem de infraestrutura, tudo isso a gente pode chegar a ter soluções, de repente, que ainda não foram vistas, né? E essas soluções, elas nascem dessa conferência, que após os delegados levam as nossas propostas para essa etapa estadual, e na etapa estadual ela chega com um texto já para uma conferência nacional, onde são discutidas e feitas as políticas públicas dos próximos 2 anos em termos de cidade. Então agradeço desde já a participação de todos. É uma programação bastante extensa, porque o evento assim pede que seja, mas a gente procurou trazer palestras, conversas, painéis, vídeos, enfim, para que a gente tenha pelo menos um público com uma base, entendendo, na verdade, o que é necessário para essa conferência, o que é o plano diretor, o que é a Estatuto das Cidades, como se trabalha com essas ferramentas, para a gente chegar no final da tarde de hoje com as propostas e que sejam boas, a gente tem certeza que sim, para que sejam encaminhadas para a nossa conferência estadual. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra, convidamos o prefeito de Frederico Westphalen, Roberto Pellegrini. Bom dia a todos e, de forma muito especial, a equipe do planejamento pela organização, assim como também a Câmara de Vereadores, realmente o vereador Lídio, o presidente. A gente sabe dos anseios da comunidade, muitas vezes recorre ao Poder Legislativo, seja pela alteração do plano diretor, seja pelas audiências públicas, para ter uma participação da comunidade. Falando em participação, eu tenho que fazer um registro, secretário Diego, justamente porque se aqui nós temos poucas pessoas, eu não me preocupo com a pouca quantidade, mas como os senhores vão transmitir para fora aquilo que aqui dentro vai ser discutido. E nós temos também a FWTV, que é responsável, a gente sabe o quanto o número de acessos, e aí os profissionais da área vão poder utilizar deste meio de comunicação para acessar na internet e acompanhar um pouquinho deste momento que nós estamos vivenciando, justamente porque falava na entrevista da Luz e Alegria. Muitas vezes os anseios dos profissionais e nas discussões pautadas, sejam elas taxa de ocupação, sejam elas pela edificação, quantos andares pode, por que não pode, por que naquele bairro foi decidido, essas decisões são tomadas por aqueles que participam, são tomados por aqueles que abrem mão, talvez, daquele momento do seu trabalho para estar presente discutindo a política de desenvolvimento. E não te culpa, presidente. Se ontem não teve acessibilidade na Câmara de Vereadores, não é porque o senhor é o presidente agora. É porque ao longo da história se preocupou muito pouco com isso. Mas as medidas estão sendo tomadas gradativamente para que essa realidade mude. A exemplo da Ana, então citada, se ela não pôde ontem assistir a audiência, nós vivemos isso quando eu estava na Câmara de Vereadores. Hoje, um cadeirante para tomar um cafezinho não precisa ser na garagem da prefeitura. Hoje ele pode subir até o gabinete do prefeito. Ele tem acessibilidade na prefeitura para ir até o gabinete do prefeito. Mas isso foi uma mudança gradativa, um investimento de R$150 mil, que na oportunidade para a equipe de planejamento nos chamavam de louco. Por que isso? Muita gente da comunidade não entendeu quando nós começamos a estourar as paredes da prefeitura.
E se realmente era um investimento necessário, quanto asfalto tu poderia fazer com isso, quanto calçamento, quanta rampa de acessibilidade tu poderia fazer, mas a falta de respeito vai quando tu não consegue falar com o gestor, ou com um secretário, ou com o presidente de uma associação, ou com quem for, porque não consegue acessar dentro da prefeitura. Mas nós começamos essa mudança gradativa quando que, hoje na cidade, vamos falar abertamente aqui, está sendo gravado, é o momento de deixar registrado para aqueles que não estão presentes. Quais são os problemas que nós temos pontuais, seja uma cidade que talvez faltou um pouco de planejamento e não se preparou para a estrutura que ela tem hoje, populacional, seja pela parte local, pluvial, seja pela capacidade de energia, mas quais são os problemas que nós temos hoje, muitos pontuais, especificamente naqueles loteamentos que foram aprovados, na época podia ser considerado certo, mas não respeitando daqui a pouco até o estatuto da cidade, pluvial, local, pavimentação, energia elétrica. O mínimo que tu tem que ter para ofertar, para te poder vender um lote, para te poder escriturar e para te ter uma condição de habitação, mas se até um programa do governo federal era aprovado no financiamento da casa, mesmo não tendo essa estrutura, vamos nós discutir aqui que era certo ou errado. A verdade é que os loteamentos que foram aprovados de 3 anos para cá dentro do município estão aos olhos de vocês. Vocês podem comprar um terreno, e aqui não é fazendo propaganda para um para outro, mas com pavimentação. E isso vai ser uma descarga de consciência também para o gestor, porque na época se aprovaram dizendo assim, não, eu estou louco de feliz que tu vai abrir um loteamento. Eu vou pegar e com o dinheiro do imposto da venda do terreno, eu vou aplicar em pavimentação. Estão até hoje esperando. Aí quando vem 500 mil, 1 milhão, 6 milhões do PAC, é para aplicar aonde alguém financeiramente já lucrou com aquilo. Essa é a realidade. Alguém não conhece essa realidade, ou alguém se furta de saber que essa é a realidade? Gente, muitas vezes o gestor, Paulo tem uma caminhada pela frente, muitas vezes o gestor se preocupa mais em resolver um problema individual do que um problema coletivo, em agradar aquele indivíduo do que agradar uma comunidade inteira que pode ter uma estrutura melhor. Eu não me preocupo nem um pouco que alguns já não lembrem mais daquelas galerias enterradas, nem um pouco, mas quem fez pode ter certeza, e muitas vezes os profissionais são condenados quando aquilo não funciona, mas vocês tiveram coragem de fazer, porque faltou para alguém assumir. Não me preocupa nem um pouco. Nós tivemos o início de obra e o pagamento da primeira nota de medição do projeto de execução da Corsã. Qual é a diferença de Frederico e algumas cidades que a gente vê no jornal sobre o esgotamento a céu aberto? É que aqui nós escondemos, porque não tem 1 metro de esgoto tratado, 60 anos, polo educacional, 5 universidades, 1 metro de esgoto tratado não tem. Contrato de 2007 com a Corsã, começamos uma briga, nos chamaram de novo. Quem vocês pensam que é para comprar essa briga? Nós somos os clientes. Nós exigimos que parte do investimento, ou do retorno, ou da receita líquida seja aplicado, independente se seja de caixa cruzada. Nós queremos recurso, e não me interessa se vão buscar na FUNAS ou no governo federal, com a GERGS regulamentando um contrato que tinha que ser cumprido. 500 mil está na conta, foi pago 90 mil, início de obra, a estação de tratamento é de 5 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 3 milhões e 500 de rede, pega da igreja para baixo, todo o centro da cidade, vai abrir todas as ruas, vai ter poeira quando tiver sol e vai ter lodo, barro quando tiver chuva. A culpa é de quem? Dessa administração, dos vereadores que aprovaram em tempo recorde o plano de saneamento, aprovaram o projeto que nós tivemos que fazer todas as modificações, agora mais 2 elevatórias para diminuir, para não passar por trás, porque o cara entendeu que lá não podia passar, porque ia passar na divisa da terra dele, bota mais um elevatório que daqui a pouco não vale nem como. São necessidades que nós temos. E vai ter que ser ligado esses esgotos em todas as residências. Por que no centro da cidade? Daí nos perguntam, pena que não tem mais profissionais aqui, por que no centro da cidade? Aonde a gente tem maior capacidade populacional, prédios antigos, que não cabe agora para colocar um consumidor ou fossil fuel, tu não tem aonde arrebentar para colocar. Tudo tem um motivo. Todas as decisões que foram tomadas têm motivo. Eu sei que pode parecer pouco público, mas daqui a pouco, com essa chamada de atenção, alguns vão tomar liberdade para acessar, fazendo mais uma vez propaganda, a FWTV, para entender a nossa missão, mas entender o nosso recado, porque muitas vezes daí, para justificar aquilo que não se pode, se pede para o cliente procurar o gestor.
E o cliente, muitas vezes, por falta de conhecimento técnico, acha que depende da boa vontade ou que o engenheiro não quis aprovar por algum motivo. Aí nós criamos dentro da Câmara de Vereadores, em parceria, uma lei que permite a regularização do imóvel construído irregular até 31 de dezembro de 2014. Porque teria ocupado 90% e podia 80%. Os 10% pagam uma multa, e essa multa é aplicada ao dinheiro, todo ele, na mobilidade urbana. Ou seja, as ferramentas foram colocadas à disposição da comunidade. E vocês estão de parabéns por estarem aqui, por estarem discutindo, e pode ter certeza. Um pouco do que nós aprendemos na minha área é biologia, um pouco do que aprendi nessa área foi justamente participando com a equipe do planejamento e apanhando também. Precisava entender. E eu posso dizer para vocês que nós, vereador Lídio, tenhamos esse sentimento. A nossa parte nós estamos fazendo. Que os próximos deem continuidade a isso, porque era o tipo de coisa, galeria enterrada, tubo enterrado, acessibilidade, que não dá voto, talvez, que não dê retorno político na cabeça de alguns. Mas nós, como legislativo, estamos deixando a nossa marca, Frederico. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque de fato eu não posso mais concorrer, não sou candidato à reeleição, e eu posso dizer que, quando olhar para trás, nós vamos andar de cabeça erguida. Obrigado. Convidamos as autoridades para que retomem seus lugares junto ao público, e neste momento teremos, então, o nosso momento cultural com a apresentação de Júlia Copati. Bom dia, eu vou cantar apenas uma música que ela foi premiada no Festival Atena do ano passado, e ela se refere um pouquinho à Conferência das Cidades também. Algo que eu não pudesse destruir. As mãos existiam uma fórmula certa. A gente vivia numa terra descoberta. E quando dura pouco, palavras duram muito. Existe ser a e a aquarela. O pé direito tem a ver com o pé esquerdo. Se não ficar difícil atravessar a passarela. Da diferença em nós. E a distância que responde de fuga, daqui fugimos de nós mesmos. Porque ainda fica, são as manchas da memória que se foi. E a perspectiva voltada pelos sonhos de nós dois. Tudo projetado numa realidade quase paralela. O meu problema, a necessidade sempre foi ela. O pé direito tem a ver com o pé esquerdo. Se não ficar difícil atravessar a passarela. E árvore pequena ou grande não importa, se a gente vai junto embaixo dela. E de concreto este mundo tem bem pouco, embora isso pareça esquisito e louco. Mas louco mesmo sou eu, e acho que existe uma fórmula pra desse pra você. E talvez pintar sua fachada na janela de casa e entender que a borracha só apaga as coisas que eu não quis saber. E ainda fica, são as manchas de tinta da memória que se foi. E a perspectiva voltar pelo sonho de nós dois. Tudo projetado numa realidade quase paralela. O meu programa, a necessidade sempre foi ela. E que ainda fica, são as manchas de tinta da memória que se foi. E a perspectiva voltada pelo sonho de nós dois. Tudo projetado numa realidade quase paralela. O meu programa, a necessidade sempre foi ela. A necessidade sempre foi ela.
Agradecemos a Júlia pela brilhante apresentação e neste momento convidamos o secretário Diego, que vai conversar e falar um pouquinho para a gente como é que vai acontecer a conferência aí durante essa sexta-feira. Na verdade, já sem muitas formalidades, porque as conferências, na verdade, nada mais são que conversas entre a população. Nós teremos, na verdade, os painéis, os vídeos, enfim, e a todo tempo a gente pode, ao final, na verdade, de cada plenária, a gente pode conversar, pode debater sobre os temas de novo, até porque a gente tem técnicos da área e a população que sente também tudo que acontece na cidade. Bom, na verdade, só colocar para vocês mais ou menos como vai transcorrer esse nosso dia de trabalho. Tá? Nós começamos, na verdade, agora já com uma conversa, um painel, que vai explicar já a conferência de fato, né? Quais são os trâmites, o que ela acontece, qual é o resultado dela. Após teremos uma conversa com a professora doutora Carla, da UPF, que ela vai falar sobre o urbanismo crítico, tá? Que na verdade é exatamente esse conflito, esses conflitos todos que a gente tem em viver na cidade, quais são os paradigmas, as demandas, as dificuldades, os anseios, enfim, essa forma como que a gente pode trabalhar na questão do urbanismo e que pode parecer distante, mas que a todo momento a gente está vivenciando. Vamos também, isso vai agora na parte da manhã, na parte da tarde nós vamos ter um vídeo com um arquiteto urbanista chileno que ganhou o prêmio Pulitzer de arquitetura, em que ele fala de habitação de interesse social, que foi o prêmio, na verdade, que ele ganhou na conferência do BED, que a gente vai poder ver também como olhar diferente para a cidade, olhar diferente para a habitação, olhar diferente para tudo. A gente sair dessa nossa caixinha, de repente, pode ser benéfico para todos. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso plano diretor do município mesmo, as alterações que ele veio sofrendo ao longo dos anos, né, as melhorias que a gente conseguiu em parceria com os conselheiros, com a Câmara de Vereadores, com o Executivo, a comunidade com sugestões, a gente ir evoluindo em termos de cidade. E no final, no meio da tarde, na verdade, a gente vai ter a parte dos debates, em que a gente vai dividir nos eixos temáticos que vão ser explicados, em que vão ser as propostas e, ao fim da tarde, sim, a eleição dos delegados. Então, nós vamos ter 3 delegados de diferentes segmentos e que vão ser esses que vão nos representar o município na conferência estadual e que vão levar as nossas propostas. Tá? Então, assim, a gente sabe que é bastante tempo, né? Mas aos olhos do urbanismo que a gente trata sempre a longo prazo, os reflexos do que a gente está decidindo hoje são bastante longos, é um tempo bastante curto, um piscar de olhos, na verdade. Então, a gente gostaria que vocês permanecessem o maior tempo possível, a gente sabe que existe vida lá de fora também, né? Então sintam-se, se for necessário mesmo, liberados, digamos assim, né? Mas se puderem voltar ao longo do dia e fazer atividade de volta, para nós também é importante essa participação da comunidade como um todo. Enfim, é isso. Ao longo do dia a gente vai dando os encaminhamentos. No fundo tem cafezinho, se alguém estiver meio cansado, de repente dormir, dá para tomar um cafezinho, mas acho que vai ser bastante dinâmico. Acho que não vai cansar, não, vai ser bastante produtivo, tá? Uma boa conferência a todos. O painel de abertura, ele tem o tema A Função Social da Cidade e da Propriedade, Políticas em Prol do Desenvolvimento Urbano Sustentável. E para isso convidamos então o engenheiro civil Sérgio Antônio Grassi. Enquanto a Júlia utiliza aqui para nós, gostaria de agradecer a presença de todo mundo, meus pais principalmente, que são responsáveis com certeza para me hoje estar aqui nesse posto. Agradecer a participação de todos, inclusive convidar sempre que puderem participar, toda a comunidade, os jovens também participarem das mudanças nas nossas cidades, que com certeza
como minha palestra hoje, que é políticas públicas em prol do desenvolvimento urbano sustentável. Vocês podem ver que já é uma luta longa que todas as cidades vêm enfrentando para a gente conseguir a mudança que todos queremos. E para isso precisa da participação da sociedade, das entidades, do poder público municipal, enfim. A cidade é de todos nós. Então, meu nome é Sérgio Graça, sou engenheiro civil formado na Universidade de Passo Fundo. Recentemente também entrei aí para o quadro do Ministério das Cidades com alguns cursos, então pude participar bastante das políticas e me inteirar bastante do que o governo, as políticas públicas vêm propondo, desde da Constituição Federal até os dias de hoje. Então, recentemente fui aprovado no concurso público da Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen. Para mim é uma grande honra poder participar e fazer parte da equipe, tanto do planejamento como da Prefeitura Municipal. Gostaria de dizer e frisar que eu trabalho em prol da comunidade frederiquense. Tudo que eu puder fazer, que tiver ao meu alcance, sempre vou estar disposto. Pode me procurar na prefeitura, ou todos aí meus amigos que me conhecem, ou até quem não me conhece, pode ter certeza que o que eu puder fazer pela comunidade frederiquense, com certeza eu vou fazer. Então, antes de começar a palestra, então, gostaria de deixar uma frase do Gandhi que representa bastante o que a gente pode fazer e o que a gente já... quando eu digo gente, toda a população, todo o país pode fazer para mudar. Então, a terra proveu o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a sua ignorância. Então, uma frase aí do Gandhi, que ele já falou há muito tempo e talvez caiba aí a muitas atitudes, muitas coisas que vêm acontecendo. Então, os objetivos da 6ª Conferência Nacional das Cidades é uma interlocução entre os segmentos da sociedade civil organizada e o poder público a respeito da função social da cidade e da propriedade. Ela é dividida então em 3 etapas. A primeira etapa, que é a Conferência Municipal, está acontecendo em diversos municípios do país. Depois vai ter as conferências estaduais do Distrito Federal. E por fim, no ano que vem, a Conferência Nacional. Então, se tudo der certo, vamos conseguir mudar bastante coisa juntos aí, então, dentro da cidade, do município e federação. Falando um pouco então do histórico do Brasil urbano e a cidade que temos hoje, o Brasil então deixou de ser um país rural e passou a ser uma nação intensamente urbanizada. Essa concentração da população nas áreas urbanas, sem um planejamento adequado, trouxe alguns problemas para a qualidade de vida da geração atual, comprometendo a sustentabilidade do futuro. Então, o que a gente fizer hoje, o que a gente já fez, o que as gerações passadas fizeram, com certeza vai refletir no futuro e já está refletindo. Então, o legado que nós deixarmos hoje vai ser para a vida toda, para todas as próximas gerações, nossos filhos, netos. Dados do Ministério das Cidades mostram então que na década de 60 o Brasil tinha uma população predominantemente rural, com 55% da população. Já em 2013 teve dá para ver que é um boom expressivo, temos hoje 84, quase 85% da população vivendo em cidades urbanas. Então tivemos um grande êxodo rural, talvez aí uma das grandes consequências de nossas cidades estar da maneira que estão hoje um pouco faltando, pecando assim em infraestrutura. Então, a ONU diz que esse percentual tende a subir para 90% em 2020, então é crítico mesmo. Então é por isso que a gente tem que discutir a qualidade de vida nas cidades, por isso a grande importância disso. Então, a função social da cidade é a propriedade. Não vou citar as
constituições antes da de 88, porque a Constituição de 88 é o que a gente tem hoje como regimento maior. Então, com destaque para os artigos 182 e 183, que é da política urbana. Então, ele fala a função social da cidade e a compreensão está ligada a algumas ideias básicas. Né? Então, que a cidade é um bem comum que pertence ao conjunto de toda a sua população e o produto do esforço de todos e não só de alguns grupos. Então, o desenvolvimento da cidade não depende só do prefeito, só do nosso presidente, depende de todo mundo. Nós somos a cidade, depende de um ou do outro. Então a cidade deve oferecer qualidade de vida de uma forma equilibrada e acessível a todos, acessível como um todo mesmo, oportunidades em variadas dimensões, tanto em cultura, lazer, saúde, educação, transporte, moradia, infraestrutura e saneamento básico. Então, posterior à Constituição Federal, a gente teve o Estatuto das Cidades, em 2001,